Toda campanha termina nas urnas, mas as grandes vitórias acontecem muito antes dela. Está começando mais um Entre Linhas. Tá aqui eu, Eduardo Silva, meu parceiro de sempre, Marcelo Couto. É isso, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui no nosso segundo episódio. Hoje vamos ter um bate-papo sobre comunicação política. Mas antes, a gente pede sempre aquele de praxe. Queremos que você se inscreva no nosso canal, ative esse sininho aí, para você poder receber as notificações. Por aqui, teremos essa semana, ou durante esse período, uma série de podcasts sobre campanha eleitoral, todos os bastidores de campanha. Hoje nós vamos estar falando sobre comunicação. Estamos recebendo um grande amigo que tem uma expertise técnica nessa área e eu tenho certeza que será um bate-papo bem legal. Uma coisa antes de a gente começar é importante que a gente vai experimentar um horário novo, né? A gente vai colocar o programa toda quarta-feira, a partir de meio-dia, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E, sem mais delongas, vamos passar a bola para o homem que é publicitário. O cara tem um currículo extenso que eu vou deixar ele falar, ele se apresentar. William Machado. Me chamo William Machado, sou publicitário de formação, carrego algumas experiências no mercado, além de outras formações como comunicação e marketing em mídias digitais pela Estácio, outra pós-graduação em gestão pública e agora, por último, eu estou pós-graduando em inteligência artificial para negócios. A inteligência artificial vai dominar o mundo. Já está dominando. Fui superintendente de comunicação aqui na Prefeitura de São João, na época do governo do Dr. João. Fui secretário de comunicação na Prefeitura de Carapebus. Atualmente estou como subsecretário de comunicação lá na Prefeitura. Onde eu pude, acho que foi lá onde eu mais pude aprender na prática sobre gestão pública, não só como comunicação, mas a comunicação dentro da gestão pública, a comunicação institucional. E é isso. Além disso, também a gente tem outras extensões, outros cursos aí pela Escola Nacional de Administração Pública, que é o ENAP, né, de comunicação governamental e institucional, entre outros aí. Mas aí, quiser saber mais, O cara, a gente vai até falar, né? O William, pra quem não sabe, né? Pô, é um amigo de longas datas. Pra trocar ideia, presta atenção, pra trocar ideia tete a tete com a gente, sem as câmeras. É fácil. Ele é fácil, esquece. O cara tem currículo, histórias, troca muitas ideias, mas ele já falou, cara, a gente que trabalha com as câmeras, por trás delas é muito mais fácil de lidar. Produção, arruma água que passarinho não bebe aí, produção, pra ver se destrava o menino. Mas olha só, vou te falar uma coisa. Bastidores, só por bastidores. trás. Pode ficar tranquilo, aqui é um papo super descontraído, super leve, como o Dudu falou, aqui é uma conversa entre amigos, né? Que a gente está acostumado, como você falou, a ficar nos bastidores, a gente praticamente não bota a cara, ninguém vê, a gente fica ali só nas sombras, nas margens, né? Então a gente resolveu fazer esse programa para que a gente possa destrinchar um pouquinho do que fica ali na sombra, né? Que as pessoas vê a campanha acontecer, mas não sabem o que rola por trás dos bastidores, né? E é aí que é nesse ambiente aí que eu gosto de estar, nos bastidores atrás das câmeras. Porque a gente também a gente é reconhecido não só quando as pessoas nos veem, né? Mas pelo resultado dos nossos trabalhos, né, não? Sim, com certeza. E hoje a gente vai falar, até desculpa de cortar, pode terminar. Não, isso mesmo, pode continuar. Hoje a gente vai falar sobre um dos pilares mais importantes de qualquer campanha política, que é a comunicação. E assim, eu queria iniciar aqui esse bate-papo, né, fazendo uma pergunta bem interessante. Muita gente acha que a comunicação política é só fazer postagem em rede social, fazer um videozinho maneiro, soltar um card. Realmente, a comunicação política é isso? A ponta do iceberg, sim. vamos dizer dessa forma, a ponta do iceberg, sim. Mas por trás disso tudo existe uma estratégia, um estudo para você poder analisar o que falar, como falar e principalmente o que não falar. Constância, a construção
de uma imagem, de uma marca, ela não acontece no improviso, né? O improviso, ele já passou a gente não está na época do improviso mais, né? Essa fase já foi. Né? Com a rede social hoje, a gente busca muito estudar, analisar, calcular, para poder posicionar o candidato da melhor forma possível, né? Estudar o público para que ele vai se direcionar, né? E com isso construir a sua imagem, a sua narrativa com base no que ele é. Resumidamente é isso. É muito mais coisa, como vocês sabem, mas... Então a política ela não se resume na rede social, somente com postagens e trend, algo viral. Não. Isso aí serve só para enganjar mesmo. E depende ainda, né? Muito ainda do... Você estava falando sobre improviso, né? Hoje, a comunicação política ela não dá mais margem para improviso. Mas já vou começar logo jogando a bola lá no altão. E a comunicação política hoje, nas redes sociais, na era da internet, ela não permite mais margem para você errar, para você pecar. Vide aí o caso do senador Flávio Bolsonaro, que infelizmente não se antecipou com o problema do Daniel Vorcaro, e a campanha dele, a gente está vendo aí a comunicação dele toda se desmantelando, né? Porque os especialistas em comunicação, e até eu mesmo acho que poderia ter sido vacinado, poderia ter vindo à tona e não veio, né? Então, dentro da estratégia de comunicação, o que você poderia comentar a respeito disso? Isso aí já se tornou até uma gestão de crise, praticamente, né? E numa gestão de crise, a primeira coisa que tem que se fazer é tomar a rédea, se antecipar. Não de forma improvisada, porque pode até piorar. E trazer fatos concretos, né? Não também se posicionar de forma ambígua, até para poder não piorar a situação e dar uma munição para a oposição, que é o que realmente aconteceu com ele. Ele se antecipou, não se preparou, se antecipou de forma improvisada. Tem que se antecipar, mas não de forma improvisada. É consultar ali quem está com ele nos bastidores e ver o melhor caminho. Ele não alinhou nem com os parceiros. Ele soltou uma nota de um jeito na rede social, à noite soltou outra, na entrevista ele falou uma outra coisa. Pelo menos 6 posicionamentos diferentes. O Mário Frias também soltou uma outra que também nada a ver. Eu acho que a gente pode até... Assim, a gente que trabalha com comunicação segurar o rojão. Tanto que trocaram... na realidade o coordenador de comunicação da campanha dele tudo, né? Tudo bem que o cara tá envolvido com algumas outras coisas, o nome dele tá envolvido com outras coisas que não vem ao caso a gente falar aqui agora, mas a gente pode citar exemplos aqui como o prefeito lá do Rio Grande do Norte, o Alisson, né? Sobre antes mesmo de acontecer qualquer coisa, o cara soube gerir uma crise antes dela acontecer. Ele se antecipou de maneira bem correta, bem coerente, né? Tá falando quando a Polícia Federal bateu na porta dele 6 da manhã e antes mesmo dos canais de notícia falar alguma coisa, ele já foi lá, gravou um vídeo e soltou esse vídeo antes mesmo que os canais de notícia publicasse alguma coisa, né? Quando fosse falar, a versão dele já estava no ar. Já estava no ar. E aí era difícil de alguém trazer alguma coisa ao contrário do que ele já tinha se posicionado. Primeiro com os seus eleitores, que é a resposta, o vídeo dele é para os eleitores dele. Segundo, para aqueles que fossem tentar denegrir a imagem dele. Acredito eu que o Flávio deveria ter feito justamente essa comunicação entre a sua coordenação. Cara, e aí? Sim. O que a gente fala? O que a gente deve fazer? Melhor a gente esperar antes da gente poder se pronunciar? Eu acho que ele pode ter se antecipado, né? Como você bem disse aqui, se antecipou e acabou falando... Atropelando. A comunicação tem que ser interna, para depois ser externa. Se não estiver funcionando dentro, para fora, então aí que ela não vai funcionar mesmo.
Um exemplo de uma gestão de crise, por exemplo, eu passei uma gestão de crise lá em Carapebus no final de 2022, foi 2023, agora não lembro, sei que foi 1º de dezembro numa enchente que teve lá, histórica, maior da sua história, né? Isso rodou nos principais veículos de imprensa, no Jornal Nacional, rodou o país inteiro na época. E o prefeito, ele se antecipou, ele tomou, assumiu a frente da catástrofe natural da cidade e puxou o problema para si. Ele não inventou desculpa, não fugiu, e também não se omitiu. Ele vestiu o colete da Defesa Civil, não para poder tirar foto, mas para ficar em campo junto com a população, o bombeiro, com a Defesa Civil. Ele entrou na água, ajudou, carregou. Mas não só isso. Ele se articulou com o governo do estado, com os outros municípios, para poder buscar ajuda. E o papel da comunicação ali foi fundamental também para poder noticiar, fazer toda a ponte com os veículos que iam buscar lá informação para poder saber o que está acontecendo, saber um balanço de desabrigados, de desalojados, de mortes, que teve dois óbitos, né? E a gente fez esse papel ali junto à comunicação institucional do governo e aos veículos de imprensa. A gente deu toda a nota que vinha, a gente já antecipava, já deixava pronto. No final do dia, a gente disparava o mailing já para dar satisfação à imprensa. Eu lembro também que o Ministério Público moveu uma ação para poder analisar isso. E ele corretamente falou, não, mas o papel do Ministério Público é esse. E que analise mesmo, já que tem que investir, o papel dele é ser para esse, ele tem que fazer isso. Porque a oposição tentou, de alguma forma, culpar o governo pela tragédia, a catástrofe natural, que infelizmente aconteceu. Eu acho que ali nada poderia evitar aquilo ali, não, cara. Poderia diminuir, né? Minimizar algumas ações ali, que também não dependeria só dele, dependeria também lá do parque, que é um parque federal que tem lá, para abrir um extravasor lá na boca da barra lá para poder diminuir isso, que também não dependeria só dele, né? Ele tem que pedir autorização. Mas no mais, foi isso, cara. Ele foi uma experiência enriquecedora que eu passei ali na gestão de crise. A gente criou uma campanha de Todos por Carapebus, juntos vamos reconstruir. A gente fizemos e essa campanha conseguiu chamar a atenção de toda a região, até do estado, que se solidarizou. Conseguiram gerir a crise. Sim. Recebemos muitas doações de produtos de limpeza, alimentação, de cama, colchonete. Fizemos uma campanha bacana, cara. E ele saiu, posso te dizer que ele saiu fortalecido ali dessa crise. Perfeito. Cara, você acredita que a comunicação de um político, ela começa antes mesmo dele começar a falar? Sim, com certeza. Eu vou até repetir o que eu falei no início da nossa conversa aqui, que o que é mostrado ali pro eleitor, pro público, seguidor, seja lá quem for, é só a ponta do iceberg. Por trás de tudo aquilo ali está uma estratégia, planejamento, um estudo de posicionamento para poder, com base nisso, o eleitor criar a percepção em cima da imagem do candidato que a gente tenta construir. Eu costumo aplicar dentro da comunicação política, né? É a famosa matriz SWOT, que é ali a gente fazer uma conversa com aquele cliente ali, com aquele político, e entender quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças, né? Sim. Que às vezes a gente quer só pontuar e pactuar
as forças Sim. e as oportunidades. Mas as ameaças, a gente também precisa ter o conhecimento. Até quando vier à tona alguma coisa, você já está preparado, já ter um vídeo já pronto, já ter uma fala ensaiada. Porque senão, se você não estiver preparado, você agir no calor do Sim. momento, no calor da emoção, você fala besteira. Acontece igual aconteceu, infelizmente, com o Flávio, que foi lá, falou que não era, que era mentira, que de onde tinha tirado aquilo. E aí depois que ele viu que o caldo já tinha entornado e estava fedorento, ele teve que fazer um posicionamento, mais uma vez no improviso, como você falou, sem preparo, e aí viu que a posição não estava certa, teve que mudar e mudar e mudar, e pior de tudo, eu acho que o pilar da comunicação tem que ser baseado na verdade. Ele foi lá e contou só a metade da história. E aí depois vai à tona que, além das trocas de mensagem, ele fez uma visita ao Vorcado, né? Então, precisa ter esse alinhamento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. De 2000 e... As eleições de Bolsonaro para cá, a gente sabe que as redes sociais tiveram um papel fundamental nas campanhas políticas, né? É na sua visão, assim. O que mais conecta o eleitor hoje? É uma emoção, a identificação com o candidato, ou é a proposta que esse candidato pode passar? A gente sabe que o país está muito polarizado, né? O lado A e o lado B. Para não dizer a direita e a esquerda, o lado A e o lado B. Mas o que você acha que faz com que o eleitor ele seja mais conectado ainda nas redes sociais para acompanhar os seus candidatos? Então, a comunicação política e institucional pública, eu costumo dizer que ela é mais difícil de se trabalhar no que tange a parte do interesse da população, né? Por exemplo, hoje o cara que não é adepto da política, né, que é ali que não gosta de política, ele não acorda hoje, pô, deixa eu ver o que o prefeito postou, deixa eu ver o que a prefeitura postou, deixa eu ver o que o deputado, o vereador postou. Não. Então, eu acredito, cara, na minha opinião, que tá mais na conexão, conteúdos que gerem conexão, identidade. Porque o eleitor, ele, na sua maioria, eu acredito que na sua maioria, ele age na emoção, no emocional, que você consegue se conectar com o eleitor. Não só isso, né? Entre outros fatores, percepção que é construída, a narrativa, a construção de uma imagem do candidato, do político, ela passa por várias etapas, né, para poder você se conectar com o eleitor. Você falando sobre conexão, vem rapidamente o exemplo de um político que consegue se conectar com maestria, que é o Nicolas Ferreira, né, cara? Um jovem que tem um poder de conexão, que cria os conteúdos dele, né? Tanto que ele fez lá aquela caminhada lá, que ele poderia ficar ali simplesmente fazendo os vídeos, que ele já tem um alcance viral, mas aí ele falou assim, eu preciso fazer, eu acredito que a estratégia da comunicação dele pensou assim, o deputado precisa fazer alguma coisa que vai gerar conexão, que vai conseguir atrair as pessoas, não só para assistir, mas de alguma forma poder participar. Então eu acho que aquela caminhada que ele fez pode ser um grande exemplo de conexão com o eleitor hoje, né? Sim. Agora, deixa eu dar uma espetadinha de leve aqui, com um olhar crítico. Bom, pega esse espeto, vai devagarzinho. Hein? Com um olhar crítico. Não precisa dizer de onde, se quiser. Mas assim, agora, brincadeiras à parte, né? Mas, cara, a gente acompanha as redes sociais, não só dos políticos, mas também de prefeituras, secretarias. Assim, qual o erro, cara, que você pode citar aqui pra gente? Qual é o maior erro assim que você vê, seja o político ou seja a própria comunicação, né, de uma prefeitura ou de uma secretaria cometendo?
comunicar só quando tem algo para mostrar. Eu acho que a comunicação ela é constante. É aquele, pra quem tá em casa entender, é aquele fato assim, amanhã a gente vai inaugurar isso. Aí eu vou Exatamente. comunicar isso. Exatamente. Eu acho que uma boa comunicação, ela não é só entrega, né? Só vou comunicar quando tem algo para entregar. Não, é mostrar bastidores de determinados assuntos, articulação, movimento que se dá até chegar numa entrega. Eu acredito que a entrega também de uma obra ou alguma coisa que tem para comunicar ali de importante é a cereja do bolo. Eu acho que por trás de cada entrega de anúncio, vamos dizer assim, às vezes não é nem entrega, às vezes é só o anúncio de que vai entregar. É só ela vem depois de um trabalho que a comunicação precisa mostrar. Eu acho que... Agora eu vou até sair aqui, meu parceiro, da linha da política, eu vou entrar para a linha empresarial. Eu acho que um exemplo muito maneiro disso que os políticos de repente podem pegar como exemplo é o Júnior do Bauru, cara. A galera do Bauru. É exatamente isso que você está falando. Por exemplo, tem um diretor de expansão deles que está acompanhando a obra aqui de São João. Então, se você for ver, eles estão todos os dias colocando fases da obra. Sim. Desde quando eles pegaram o terreno, todos os dias eles deixam o público deles ciente do que está acontecendo. E aí acaba que o próprio... Até quem não é seguidor deles, o algoritmo acaba entregando algo quando você acaba buscando e você acaba... Então, assim, você vê que eles começam a falar de uma loja deles antes dela acontecer, quando eles chegam no local, durante toda a obra, na entrega e pós a entrega. Sim. Então, aí eu trago um ponto aqui interessante também para complementar isso que você falou. A rede social, ela funciona só, para mim, ela funciona só para duas coisas: relacionamento e entretenimento. Então, quando você mostra esse processo de obra, o andamento, você está criando uma história. É o que a gente chama de o storytelling, né? Isso aí. Que é a forma de contar a história. Então, você mostra o processo do andamento. Você só não entrega a obra pronta, porque quando você mostra todo o processo, você constrói valor, entendeu? É diferente do que você chegar, apresentar uma obra e falar, foi 2 milhões investidos. Então você está falando só de preço e você não está falando de valor, você não está entregando valor, você está entregando preço e valor quando você faz isso. Porque se você mostra todo esse processo, como você falou e eu acabei de citar, enriquece muito mais a comunicação ali seja institucional ou do candidato ou pessoa física, tanto faz. Você enriquece mais nesse sentido, cria valor, constrói percepção. E no fim, uma imagem fortalecida. Eu acho que você falou, a palavra-chave aí é percepção. Acho que as pessoas acabam tendo uma percepção sobre o candidato, tipo assim, caramba, e é o que você fala, valor. Quando você começa, não valor financeiro, mas o valor pelo prédio, ou por uma obra de uma praça. Então, sim, é fato, quando a população tem a ciência do que está acontecendo, todos aqueles números que eles falam lá na frente passam desapercebido, pô. Porque vão falar assim, não, caramba, meu irmão, eu vi aqui, eles colocaram isso, colocaram aquilo outro. Se fosse para pensar numa pavimentação, pô, não simplesmente jogaram asfalto aqui, não. Não, desrasgaram a rua, colocaram a drenagem. Porque às vezes a população não vê isso não, pô. Sim. Aliás, alguns veem,
Mas o que deveria ser entregue, a comunicação não entrega. Ela não foi lá, ela não filmou o processo de obra, todo aquele momento ali que não rasgou a rua, fez a drenagem certinha, colocou as bocas de lobo, fez isso, aconteceu. Porque quando vier a chuva, que alagar, os vão falar, pô, a obra foi mal feita, pô. Sim. Mas ninguém viu que antes da obra, ela não foi mal feita, foi uma catástrofe, como aconteceu. Tem alguns que gostam de falar que não gostam de fazer drenagem, trabalhar com drenagem. Essa parte é porque é uma obra que ninguém vê. Que ninguém vê. Mas o morador sente na chuva, né? E a comunicação tá aí para isso, para mostrar o processo de como era, do processo que está sendo construído, qual é o projeto, como está no momento, qual é o projeto e como vai ficar e como ficou. Se ligou? É toda uma história que você pode contar para construir valor e entregar valor, não só obra. Porque é igual alguns falam, né? Pra ninguém ver. Não vê porque não mostra, pô. Uhum. Não sabem mostrar, perdão. Não sabem mostrar, isso que eu falo. Não posso deixar passar despercebido que a gente está falando foco comunicação política. Ele abriu um parênteses aqui pro ramo empresarial. Não era publi, não. Mas, ô Júnior do Bauru, tem espaço, tem espaço. Você tava falando você falou 2 pilares, né? Ensinar, entreter. E eu colocaria um terceiro aí, que é inspirar, né? Às vezes o cliente fala assim, poxa, caraca, eu postei lá um videozinho lá nos meus stories lá com a minha família, pô, e aquele conteúdo teve mais alcance do que daquele vídeo da obra, cara, que não sei o quê. Aí eu viro pra ele e falo assim, por isso que eu reforço, falo, a sua comunicação precisa ter conexão. Então, quando o eleitor, aquele seu seguidor, tá vendo um vídeo ali com a sua família, um momento descontraído, de lazer, ele está se identificando. Está gerando uma conexão. Então, a gente, dentro da nossa comunicação aqui, a gente tenta sempre trabalhar isso, né? Colocar em pequenas doses uma conexão com a família, uma ida no shopping, vai num jogo de futebol, colocar ali para poder dar uma humanizada, uma humanizada, né? Não deixar humanizada. aquele engessado ali, é só obra, é só isso. E tem que ter essa característica, né? Porque antes de político, como você falou, é um humano ali. Ser né? humano. Sim. Vamos voltar aqui para os bastidores de uma campanha. Vamos voltar para os bastidores de uma campanha. Você é um cara que já trabalhou em inúmeras campanhas políticas, né? Seja majoritária, seja de vereança, né? E a gente queria saber aqui, como nasce uma narrativa de uma campanha política? Assim, quando contratou o coordenador que vai ser o coordenador da comunicação aqui, como é que um coordenador de comunicação inicia o trabalho dele para construir essa narrativa nesse âmbito? Primeira coisa que a gente que se faz é estudar o candidato. Quem ele é, o que ele faz, quais são os posicionamentos dele, o que quem ele é realmente de verdade, não o que ele mostra ser em frente às câmeras. Porque por trás de uma construção de uma narrativa, precisa se estudar o candidato, se estudar o eleitor, se estudar o cenário, para não criar uma narrativa falsa. Criar narrativa, quando a gente fala assim, narrativa é criar um rótulo pro cara que ele não é. Não. É realmente mostrar quem ele é, sem que ele que ele mostre ser de maneira forçada ou improvisada, né? Porque o eleitor, ele não consegue explicar, mas ele sente que quando a imagem tá incoerente com o discurso e com as práticas. Se tu perguntar, pô, tu acha que ele tá muito artificial ou ele tá muito forçado, ele não vai saber explicar, mas ele sente que o candidato ali, como você deu o exemplo ali, o vereador, o prefeito, o deputado, tá sendo
tá falando de forma artificial, tá forçando uma coisa que não é. Tá sendo quem ele não é, né? Exatamente. E a construção da narrativa e fortalecimento de uma imagem é justamente isso, é mostrar quem ele é de forma mais natural, que se conecte com o eleitor. Aproveitando que você falou de narrativa, né? Até que ponto, William? Cara, eu acho que eu fico pra morrer quando as pessoas sem estratégia vê alguma coisinha ali e quer jogar pra dentro da comunicação do político. Você acha até que ponto vale a pena para a narrativa do político ficar ali se alimentando o perfil do candidato com trends, com essas trendzinhas aí? Será? É isso? É aquilo? Então, a trend, cara, ele como ela tá em alta, o hype, né, que chama, né, é aproveitar o hype da trend para mostrar alguma coisa que você ainda não conseguiu mostrar de maneira eficaz, ou quer mostrar, ou já mostrou e quer mostrar de novo, aproveitar o gancho do hype da trend para poder mostrar. Mas tu pegar uma trend e entrar por entrar, sem conceito, sem estratégia, sem nada, só para poder falar que tá na trend, eu acho que isso aí é uma loucura. Pior que é o que a maioria dos políticos fazem. Entra na trend só por entrar. Fulano fez, quero fazer também. Mas isso não tem nada a ver contigo. Não, mas tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. O cara nunca dançou, aí quer dançar. Quer botar uma trend dançando. O cara nem dança. Aí ainda quer que você se vira na IA, né, não, Linha? Chora, paixão. Aí quer que tu trabalhe. Não, pô. Eu quero que faça isso. Eu quero que... Aí o Marcelinho, pô, caramba, cara. Olha esse cara fez aí, meu irmão. Nunca vi esse cara fazendo isso, mano. Tem uns loucos aí também sem noção, ou sem assessoria, ou sem os dois, né? Não, isso é verdade, isso é verdade. A gente já começou aqui no nosso início do nosso bate-papo aqui falando até sobre gestão de crise, né? Mas assim, uma crise, ela explode em minutos. Sim. E vou só dar uma pincelada de novo. Como uma comunicação pode gerir essa crise para que ela não... Vai que alguém no início aí não percebeu que a gente trocou essa ideia, e agora a pergunta está mais direta. Explodiu uma crise. Como a gente que trabalha com a comunicação, a gente pode gerir essa crise em minutos, para que ela não... Então, hoje com as redes sociais, uma crise, ela circula 10 vezes mais se você não se antecipar a isso, né? Há vários exemplos de gestão de crise, né? Numa instituição, por exemplo, são criados protocolos para ação quando você tem uma crise. Protocolos de ação de ação para conter certas crises. Agora, numa crise pessoal, política, é a antecipação, né, para você se antecipar, mas não antecipar de forma improvisada, né? É buscar ali com a sua base ali de assessores, das pessoas que gerem junto com você um governo, uma instituição, para se posicionar de forma correta. Muito cuidado também da forma para tomar muito cuidado com a forma que ele vai se apresentar e falar da crise, né? Até porque, em vez de diminuir o impacto, Pode aumentar, né? piorar. Porque ainda mais com a velocidade da internet, mano. Sim. Hoje ela explode em minutos. Sim. A gente viu aí, a gente volta a ressaltar, porque é o caso mais recente, né? A gente volta a ressaltar aí o grande lance com o Flávio, né? Porque Sim. se eles tivessem feito de modo mais coerente, como a gente já comentou aqui no início, ela não explodiria da forma com que está sendo. Aí a gente trouxe o exemplo do Alisson
lá E o do Rio Grande princip... do Norte. e o principal também é o silêncio por muito tempo. Dependendo do tipo da crise, isso pode piorar. Tu cria um vácuo que pode ser preenchido pela, vamos dizer assim, já que a gente está num tema político, pela oposição. E na política não existe espaço vago, né, mãe? Não, e Não existe vácuo. tem uma série, apesar de ser ficção, ela dialoga muito. Quando eu assisti, eu achava assim, caraca, identificava muitas coisas da política brasileira, né? Que é House of Cards. Não sei se você já assistiu. E aí, o personagem principal lá, o Frank, ele tá com um problema. E ele faz a seguinte coisa: eu vou vazar isso aqui pra imprensa enquanto ninguém sabe. Porque aí é a minha narrativa. É do jeito que eu quero que saia. E ele vai. E o assessor dele fala: não faz isso não. Que é isso? Vai acabar com a tua imagem, vai não sei o que, tal. Não. Eu já vou logo estancar logo essa ferida aí antes que ela comece a desatar. E foi e colocou na imprensa. Aham. Quando o pessoal pensou em tentar fazer alguma coisa, já era, já estava no ar, já tinha, o caldo já estava entornado. E aí quem controlou, não teve espaço para se controlar uma narrativa, né? Para se ditar, para se especular, porque ele não deixou esse espaço, ele soltou tudo. Tudo. Sim, sim. Agora vamos dar um saltozinho aí, perguntar para ele, já que ele tá fazendo esse MBA aí, o que você acha que vai ser o futuro, ou que já está sendo o futuro da comunicação? Cara, hoje, com as IAs, a gente tem dois cenários que eu acredito que está acontecendo. Eu até falei sobre isso esses dias. A construção da narrativa no uso das IAs, seja ela negativa ou positiva, né? Com esses avatares, com esses vídeos gerados por inteligência artificial. E também na produção desse conteúdo numa equipe de comunicação, que é na otimização de processos, né? De análise também de rede social. Hoje você consegue também, com uma equipe, vamos dizer assim, enxuta, pequena, produzir mais e gerar mais valor com o uso das IAs, né? Como eu acabei de citar. Hoje você tem a IA que faz análise de perfil do político. Você bota lá o arroba dele e ela faz toda a leitura de engajamento ali das postagens, do tom que é usado, o que pode melhorar ou não, o que gerou mais engajamento, o que não gerou, o que você pode melhorar no que não gerou, o que você pode melhorar daqui para frente com o que já melhorou, entendeu? Então eu vejo o futuro da comunicação com esses dois pilares. A negativa, né? Que quem também ou se nega a aceitar isso, Ou não se atualiza. Essa campanha negativa com o uso das IAs, né, esses avatares, que hoje é rápido, barato e entre aspas, fácil de fazer, né, para quem já domina. E, por outro lado, quando o candidato ou instituição que, por exemplo, eu trabalho atuo na Secretaria de Comunicação de Carapebus, é uma equipe, uma estrutura bem enxuta, bem reduzida a quase nada. Mas se você emprega hoje uma ferramenta de IA para poder operar alguns processos ali, para otimizar processos de copy, de análise de rede social, de planejamento, de gerenciamento, pô, você consegue melhorar muito a qualidade e o nível da entrega de conteúdo. Não, cara, você fez aquele artigo lá sobre os avatares semanas atrás, né? E eu acho que a inteligência artificial
vai ajudar muito pro bem, mas eu acho que o poder dela de destruição pro mal também vai ser imensurável, né, cara? Sim. Que não foi um caso de IA, mas a velocidade que a IA vai poder ter para você contar uma mentira e o estrago que isso vai fazer vai ser tamanho, né? Porque quando você contou uma mentira, a mentira tende a se disseminar com muito mais velocidade do que a verdade, né? Sim. Então eu me recordo aqui do caso de São Paulo, do Marçal, quando ele solta aquele laudo falso lá do Guilherme Boulos, que tem gente que até hoje acha que o Boulos já usou a cocaínazinha. Então, assim, cara, é surreal. Hoje o TSE tá desesperado, porque não acha que vai dar conta de tanta deepfake, de tanta coisa que vai rolar através das IAs, né? Cara, e complementando isso que você falou aí, eu até tô para escrever um outro artigo ou fazer uma publicação, tô vendo ainda. Porque é acreditado, né? Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Pra gente, Verdade. a gente não passa consegue. por isso. A gente passa por isso. Sabe o que é isso? Esse uso dos avatares por parte da inteligência artificial, isso preocupa também, já tem preocupado também a imprensa, a imprensa tradicional, em dois cenários. Uma, na contratação de inteligências artificiais como robôs para desconstruir uma matéria. Por exemplo, antigamente você mobilizava um pessoal para poder ficar comentando numa matéria para descredibilizar uma matéria. Hoje você tem robôs aí com inteligência artificial que você vai na matéria e comenta para descredibilizar a matéria jornalística. E o outro ponto, paralelo a esse, é a crescente velocidade da distribuição desses conteúdos. Coisa que a imprensa tradicional já está atrás há anos-luz e tenta enxergar alguma solução para isso que eu acho que não vai conseguir, que é a construção da narrativa, o algoritmo e a construção da narrativa, o algoritmo e o alcance, do poder que essas IAs, que esses conteúdos gerados por IA têm. Se antecipando aqui rapidinho, você que chegou nesse assunto e gosta desse assunto, não fique pensando que vai ser terra sem lei, não. No próximo episódio, a gente está preparando um convidado que vai falar sobre legislação eleitoral. Então, a gente vai poder se aprofundar nesse assunto, o que as resoluções do TSE preveram para isso, né? Porque muita gente acha que vai poder fazer o uso da IA de forma deliberada, de forma sem consequência, né? Sim. E essa não vai ser a realidade, não. O presidente do TSE já falou que vai tratar com pulso firme as pessoas que utilizarem a IA para fazer o mal pro lado negativo. Vale até relembrar que a gente estava conversando ontem, eu e Celo, justamente sobre a velocidade da internet, né? E a gente estava comentando sobre o fato de que os deputados lá aprovaram uma lei lá que libera o disparo de mensagem. Disparo no WhatsApp. De WhatsApp. Sim, sim. Só que aí já tinha até mentores de comunicação, deputados que já estavam se preparando, sabendo que iam ter problemas sérios na campanha agora com o disparo em massa. E agora a gente vai poder disparar. Só que até eles mesmos esquecem que a lei entra em vigor para a próxima eleição, não para essa eleição. Sim. Ela demora, então ela não entra em vigor nessa legislatura agora. Tem uma regra constitucional que se chama regra da anualidade, né? Qualquer lei precisa ter um ano antes. Então, eu não sou especialista no direito eleitoral. Tá? Eu acompanho algumas notícias ou outra. Mas eu estava vendo uma matéria, acho que foi ontem, no Jornal Nacional, e falou que, além desse movimento que eles fizeram do disparo em massa, eles fizeram uma mudança também que vai contra... O Congresso também fez uma mudança, vai para o Senado, né, ainda, se eu não me engano, mas já aprovou na Câmara de Deputados, sobre as emendas continuarem durante o período eleitoral. E que já está valendo já para essa eleição. Eu vi isso também.
Aí eu já não sei também se a questão do disparo também eles não conseguiram manter. Eles conseguiram ficou só para a próxima eleição ou eles... Então, o que eu tava falando com ele ontem é que o brasileiro é ansioso, né? Ainda precisa passar pelo Senado, vai para a sanção. Depois, se o presidente vetar, tem que voltar. Então tem Sim. todo um trâmite aí para acontecer que, do jeito que é a nossa justiça, se bem que, Eles estão correndo. como é um projeto que tem muito a favorecer, Favorece ele. então, principalmente, tem um monte, não vou entrar em detalhes aqui que não é meu campo, mas tem um monte de coisas ali. A cereja do bolo foi o disparo em massa pro WhatsApp. Sim. Mas tem um monte de coisa ali que vai favorecer aos partidos, né? Cito como exemplo não poder ter conta bloqueada no período eleitoral. Então, assim, é um benefício muito grande. Então, eles podem correr com isso, né? Mas vamos ver se vai ter alguma brecha na legislação que vai permitir que isso... Brecha sempre existe. Acho que o brasileiro já nasceu já com o DNA de burlar as coisas, cara. Agora, já tá no DNA, já. Eu fico preocupado porque hoje a Meta já botou a régua lá em cima, vai ter um custo de 45 centavos por envio de mensagem. E eles falam assim, ó, vocês não vão poder bloquear esse número aqui por disparo em massa. Só que a dona da plataforma é a Meta. Tá bom, não vou bloquear não. Mas imagina, se hoje é 45, não, o custo da mensagem para ser enviada é R$1, é R$2. Então, a plataforma também pode lucrar muito com isso, né? E hoje já vai lucrar muito. Não, vai 45 lucrar... centavos a mensagem. Vai lucrar e, na minha opinião, vai ajudar a desequilibrar o processo. Porque quem não tem um capital para poder pagar por isso vai alcançar menos pessoas. Não, isso é verdade. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, as pessoas estavam muito desesperadas. Mas Dudu gosta muito de falar que quem se adianta governa, né? Então as pessoas que foram de um ano para cá construindo um banco de dados de mensagem, que já está com os seus contatos ali aquecidos, já está com salvo, pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo, porque hoje já tem uma base. Agora, faltando meses para a eleição, a pessoa quer comprar banco de dados de farmácia, de academia, não sei o quê, e achar que vai disparar para aquela pessoa ali e vai ganhar o voto, eu acho que tá equivocado. Cara, hoje com as IAs, fica muito mais fácil você trabalhar o banco de dados. Eu costumo dizer que a base de uma informação... A base da comunicação é a informação. E a base da informação são os dados. Para você construir uma estratégia, você precisa de informação. E para você precisar de informação, você precisa de dados. E essa coleta de dados, ela é muito importante para você poder posicionar da maneira correta. Tem um amigo meu que ele foi secretário também de comunicação lá em Macaé. A vida política me apresentou ele, vocês até conhecem também, que é o Marcos Valério. Ele até criou agora um sistema através de inteligência artificial para cadastro de liderança. O cara que é candidato, aí ele tem uma liderança, ele vai lá e cadastra a liderança no sistema. E esse candidato... essa liderança vai lá e cadastra os cabos eleitorais deles. Então, por exemplo, se ele tem 10 cabos eleitorais, uma na região norte, outra na região sul, outra na Baixada, e essas pessoas começam a se mobilizar ali e cadastrar essas pessoas que se identificam ou têm alguma simpatia com o candidato. Então você começa a trabalhar esses bancos de dados no período... não só de pré-campanha não, porque pré-campanha para mim é o tempo todo sem ser a campanha de voto, sem ser os 45 dias de campanha ali. Então para mim a pré-campanha começa quando termina a campanha. Exatamente. Acabou a campanha, já tem que começar outra pré-campanha. Entendeu? Porque de 2 em 2 anos tem eleição. Então é isso, a gestão a gestão eleitoral do candidato, ela começa com dados. Dados, informações e estratégia. Irmão, sim, eu vou entrar num outro assunto aqui.
E qual o conselho que você daria para quem quer trabalhar com comunicação política? Conselho, mano. Primeiro é mergulhar na teoria política, né, mano? Porque não basta saber só de marketing, não basta saber só de publicidade, não basta só ser fotógrafo, não basta ser só filmmaker, vamos dizer assim. Porque se ele não tiver o feeling da política, souber capturar, vamos dar um exemplo aqui de um fotógrafo. Ele sabe manusear a máquina, sabe fazer excelentes fotos, mas na política, se ele não souber capturar um momento ali de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, não vale, não vai ser. Ele pode ser o melhor profissional, mas ele tem que estudar um pouco. O cara que pretende iniciar nessa área é gostar de política. E eu te falo uma coisa, mas por experiência própria. Eu odiava política, meu irmão. Eu odiava política. E depois que eu fui trabalhar com política, eu sempre participei, assim, da política, mas nunca fui enganjado, porque eu nunca gostei, de fato. Mas depois que eu uni uma coisa que eu gosto, que é a comunicação, é a publicidade, é o marketing, que para mim, eu respiro isso. As pessoas mais próximas de mim até falam, a tua profissão é teu hiperfoco, que você faz isso o tempo todo. Eu tô em casa, eu tô pensando, eu tô produzindo, eu tô no lazer, eu faço, tudo eu penso isso. Na comunicação, na publicidade. Eu vivo essa porra. Então, quando eu me descobri na política que eu não gostava, eu achava que eu não gostava, falei, cara, é isso. Construir imagem dentro da política. Mas voltando aqui para a pergunta, que eu já entrei numa outra parada, que é o que eu falo para essas pessoas que querem iniciar. Primeiro passo é entender um pouco do que é a política, né? Do que ela é feita. E depois entender uma área que a pessoa quer se encaixar dentro da política, porque é um mercado, posso dizer, eu não sei, hoje em dia, mais escasso de profissional, tá? Quando eu falo escasso de profissional, voltando do que eu falei, né? Não basta ser filmmaker, fotógrafo, designer, jornalista ou publicitário, se não tiver o feeling, o viés político no DNA do profissional, porque é diferente para comunicação, para publicidade privada, né? Sim, sim. Entendeu? Agora, vamos lá. Você falou uma parada aqui, eu vou fugir um pouquinho da cordialidade. A gente trabalha com comunicação política há muito tempo, e como você mesmo disse, né? Eu também não gostava de política e acabei me envolvendo com política através de uma amizade que eu tenho com o Celo, de anos, e a gente foi trocando ideias e tal, enfim, hoje nós estamos aqui. Nós já estamos aí há praticamente aí mais de 6 anos trabalhando com política juntos. Mas a gente viu durante esse período todo aí, de quando a gente começou a trabalhar com política, o quanto a comunicação evoluiu, né? A gente via que antes o político fazia campanha com a camisa e um cartãozinho, um papelzinho na rua, através dos cabos eleitorais. Aí depois a galera foi evoluindo, começou a valorizar um pouco mais a sua imagem através das redes sociais. E aí foi contratando, seja fotógrafo, filmmaker, storymaker, alguém para poder cuidar da sua imagem, fazendo a gestão da rede social, enfim. Mas a gente também viu esse time ser muito desvalorizado e o próprio time se desvalorizar. A gente estava falando aqui sobre IAs, que elas vieram para mudar realmente o mundo. Eu converso isso direto com o Lucas. Marcelinho é um cara também que se dedica muito à parte de IA aqui na empresa, junto com o Lucas. E aí a gente sempre ouve aquele ditado, cara, a IA ela não veio para roubar o emprego de ninguém, a não ser que você não queira estudar ela. Sim. Se você não se aperfeiçoar, você perde o lugar para ela, isso é óbvio.
Mas aí eu quero falar sobre os profissionais que trabalham na política, cara. Assim, eu tava conversando com um amigo nosso ontem, e ele falou assim, pô, fulano não tá trabalhando mais lá na Câmara com fulano, não? Eu falei assim, pô, cara, não sei, não tenho visto mais. Mas a gente começa a perceber que os profissionais que eram desvalorizados começaram a se valorizar na política. A gente trabalha, a gente já se conhece há um tempo e trabalha com política há um tempo, mas nós passamos a ter comunicação, sermos mais próximos na eleição, na reeleição do ex-prefeito Dr. João para cá, que foi quando a gente se conheceu. Sim. A gente sabe que a gente que acompanhou a cidade aqui viu a atuação da comunicação no segundo turno. E o que a gente pode tirar disso? Que teoria não vence uma eleição. O que vence uma eleição, além da teoria, é a prática. Foi o que você acabou de falar aqui. Não adianta nada eu ser um bom fotógrafo e eu saber fotografar casamento. Se eu não me aperfeiçoar para fazer fotos, ou se eu não estudar para fazer foto de momentos ou de políticos, eu não vou conseguir. Eu posso ser o profissional, o melhor profissional, minhas imagens serem as melhores, meus designs serem os melhores, eu criar cards e outdoors e criar tudo voltado para business ou para eventos, mas quando for fazer a comunicação política, ela não vai funcionar se eu não me especializar nisso. O que eu ia te falar, você acha ou você consegue enxergar que os profissionais de fato têm se valorizado nesse âmbito, comunicação política? Porque a gente sabe que nem todo político ou nem toda comunicação de de executivo ou de um executivo da cidade, seja ele, aliás, vamos abrir ainda, né? Seja o executivo ou legislativo da cidade, não só de São João, mas de qualquer uma cidade, não são todas, mas não valorizam o profissional da comunicação. E a gente aqui, que trabalha nessa área, vê muito isso. A gente pode se dizer, cara, não, a galera tá começando a se valorizar porque eu tenho visto, ou eu tô começando a acompanhar o político ou o legislativo ou o executivo dando valor ao profissional da comunicação. Então, cara, não muda muita coisa do privado pro público, não, tá? Eu costumo dizer, para defender a minha causa, a minha profissão, que você não pode ver a comunicação como custo, tem que ver como investimento, porque é o retorno do que aquele investimento vai estar te dando. A construção da sua imagem, a consolidação do seu nome, a construção da percepção que as pessoas estão tendo de você com base no trabalho feito com a comunicação. Se o cara já enxerga a comunicação como um custo, parceiro, então ele já está todo errado, já começa errado por aí. Comunicação é investimento. Todo investimento ele tem que ter retorno. Então, qual é o retorno no caso de um político, ou de um agente político, ou até mesmo de uma instituição? É criar percepção, consolidar a imagem, fortalecer a imagem e ocupar espaços. Eu acho que são profissionais caros mesmo, e tem que pagar, até porque, e tem que ser mesmo, porque hoje você não pode medir ou botar preço na capacidade intelectual de uma pessoa, entendeu? Então eu acho que vou até corrigir, não é que é caro, mas tem que ser valorizado, né? Até porque é o responsável pela tua imagem. E outra coisa, não tá funcionando, troca. Eu sou desse seguinte argumento, meu irmão. Comunicação não é custo, é investimento. Para o político que acompanha a gente, pode ter a seguinte ciência: eleição cara, parceiro, é eleição perdida. E, na maioria das vezes, o profissional de comunicação, ele tem aí, se ele não tiver 80%, ele tem 50% de responsabilidade sobre uma campanha eleitoral. Sim. A gente costuma dizer isso, né? Ah, deu certo, é todo mundo, mas deu errado, é a comunicação. É a comunicação, isso aí mesmo.
Deu certo é a coordenação toda. Isso aí. Mas deu errado é a comunicação. Aonde já tem várias pessoas com a imagem consolidada, com a percepção criada, com a narrativa criada, né, fortalecida, e não adianta muita coisa. É impossível, mas aí é aquele, né, vai gastar muito mais, porque eu escutei de um amigo uma seguinte frase: irmão, numa campanha, numa pré-campanha, que a campanha é o período todo fora da campanha, para mim, o cara, meu irmão, ele não pode ficar com receio de, um exemplo, gastar um Fusca por mês. Os caras evitam gastar um Fusquinha por mês para chegar na campanha e gastar 2 Ferrari. Que se juntar tudo, vai ser muito superior do que aquele Fusca que ele gastava por semana, né? Pô, então é isso, cara. A construção tá dentro da pergunta que você me fez da valorização dos profissionais. Então, a construção da imagem, ela não é da noite pro dia, mano. Ela leva um certo tempo para se consolidar. Então, é o tempo todo, fora do período eleitoral, a construção, a comunicação, ela tem que estar lá, dia a dia. Irmão, a gente está se encaminhando para o final, mas pegando um gancho da pergunta do Dudu, antes de encerrar aí do que você falou, você deu 2 conselhos para uma campanha que foi o primeiro, antes da pergunta, você já acabou falando que era investir em dados. Eu assino embaixo, hoje dados domina grande parte da comunicação, então invista em dados. E políticos, vamos tirar o escorpião do bolso, vamos investir em comunicação. Pelo amor do pai. Pelo amor do pai, não tô aqui fazendo jabá, não tô fazendo aqui merchan, não. Presta atenção no que o Marcelinho falou. Investir, não é gastar. E aí a gente tava falando de valorização, né? Agora, os profissionais da área. Isso. Vocês também precisam buscar se qualificar. Não fica parado não fica estagnado não, que você vai ficar para trás. Então, invista em você, se reinvente. Sim. Se você é só fotógrafo, você tem que aprender a ter uma boa edição, tem que aprender a contar uma história, ter sensibilidade. Então, você que é profissional da área, busca aprender, busca consumir conteúdo. Aqui, a gente tem a política de fazer investimento em aprendizado e compartilhar. Então, esse é o meu conselho que eu dou para vocês. E complementando isso que você falou aí, Celinho, atualização constante. É isso aí. Nós vivemos nos dias de hoje com a constante atualização das coisas. Então, informação, atualização a todo momento. Se especializando, se atualizando na sua área ou até áreas correlatas à sua, porque hoje em dia o cara que sabe só fazer o que ele aprendeu a fazer também não vai muito longe. Então, se o cara que é fotógrafo, mas entende um pouco de composição de cor ali para poder dar um pitaco numa arte ali, ou não entende um pouco de vídeo para poder direcionar ou posicionar o candidato ou personagem, ou até uma obra, ele tem que ter essa visão de um pouco de tudo. Entender um pouco de jornalismo, entender um pouco de publicidade, entender um pouco de marketing. Não precisa ser especialista em tudo, mas ele tem que entender um pouco de tudo. Isso aí E para o profissional que quer trabalhar nessa área, entendam, né? A gente pode falar isso. O mercado é bom. Sim. Profissional de comunicação bom, que se especializa, que trabalha na parte política, o mercado é bom. Só que não se desvalorizem. Eu vou citar um exemplo aqui, não vou usar nome, mas é um amigo nosso pra caraca. O moleque começou trabalhando com uma T3i e uma lentezinha cinquentinha numa campanha eleitoral. Começou trabalhando com celular Panasonic. Hoje o bichinho tá voando. Hoje o moleque dispensa cliente. Se profissionalizou no mundo fotográfico. Além da fotografia,
caiu pra dentro de edição de vídeo. Hoje ele é um baita de um profissional na foto, edita vídeo, faz stories igual... O moleque é brabo, voa. E hoje sabe o que ele faz? Quando os políticos vêm nele, ele fala, pô, cara, se não for pra pagar isso aqui, eu continuo fazendo meu freela na rua aí direto. Então, assim, não é até ressaltando aqui, não é com barganha e nesses... Não. O rapaz se aperfeiçoou, foi o que tu falou aqui. Estudou, se aperfeiçoou, caiu pra dentro, comprou os melhores equipamentos hoje, através do suor do trabalho dele. É grato à política até hoje, tanto que, quando ele vê eu e esse cara aqui, ele fala, mano, vocês abriram as portas pra mim, eu sou grato a vocês por tudo. Sim. Mas assim, eu não mais me vendo igual era antes não, mano. Os caras não valorizam o nosso trabalho, eu tô fora. Sim. Então, um profissional que trabalha nessa área, a gente sempre fala isso, não dê mole. Sabe por causa de quê? Eles não pagam o Fusca hoje, mas vão gastar o dinheiro da Ferrari lá na frente. Então, a gente, que é o Fusquinha, que eles não querem valorizar agora, chega lá na frente e quer pagar uma Ferrari, que também não é a gente. Aí eles escolhem a Ferrari de outro lugar. Alguém que vai só passar ali na hora ali e vai embora. E a gente que fica aqui quebrando pedra aí durante 3 anos e meio. Sim. Outra coisa que eu aprendi também, e com base nisso que você falou do amigo aí, é demitir cliente. Irmão, esquece. Com certeza. Tem cliente aí que não vale nem a pena, tem candidato que não vale nem a pena, não. Chora, quer pagar pouco e não é o pior, não é só pagar pouco, às vezes o cara paga pouco, mas você também entrega pouco. Não, é pagar pouco e fazer da comunicação do cara de tudo. Isso aí. Social media, foto, vídeo, responder comentário. Fiz tudo. Aí não esquece. Então, abrimos esse parênteses aqui para um desabafo. Não estava nada, já que trabalhamos com comunicação e estamos na ativa. Mas, mano, obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Mais uma vez, agradeço. É super enriquecedor ter pessoas como você aqui, não é barganha. A gente já tem uma amizade, mas a gente conhece o baita do profissional que você é. Você é um cara que, porra, como falou, mano, você tá conversando, você tá pensando em criatividade. Se a gente fala alguma parada, você entrega o melhor que você pode. Já contribuiu em muito aqui com o Adverso, já contribuiu muito com o âmbito pessoal, tanto o meu quanto do Celo. Já nos contribuímos quando a gente teve ideias de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, nós três juntos, e a gente... hoje cada um tem o seu nicho, cada um trabalha com o seu candidato, mas estamos aí vivendo uma vida íntegra, né, na amizade profissional e pessoal. Então, sim, obrigado por você ter aceitado esse convite, ter trazido esclarecimentos, né, a galera que nos acompanha. E é isso, né, não, meu parceiro? Com certeza. Já é a segunda vez. Na terceira vez, como diz um amigo de um podcast aí, na terceira vez já paga um boletim. Já paga um boleto. A gente vai ter outras oportunidades, até porque o tema de comunicação é um tema gigante, não dá para resolver tudo, falar tudo, um bate-papozinho de 1 hora. Então a ideia é deixar esse gostinho de quero mais, que a galera comente lá e fala assim, poxa, faltou falar sobre isso, faltou falar sobre aquilo, que aí depois a gente volta para poder fazer mais um bate-papo. E na terceira vez, tem que ter um shopping para ficar mais todo. Então, irmão, se despeça pra galera aí, deixa seu arroba, deixa o que você quiser deixar de conteúdo aqui pra galera. Conteúdo não, né? O que você quiser deixar aqui de contato, essa galera, canal, sou publicitário, trabalho também por fora, hoje eu tô em campanha, mas faço isso, mas meu arroba tá aqui e tal. A gente vai deixar aí, né, editor? Bem, né? Vai. Tamo junto. Tá tranquilo. Só vou querer só o chopp na próxima pra poder ficar mais solto, porque, como eu falei no início, eles falaram mesmo, na frente da câmera esquece. Não, a câmera... Gaguejo, esqueço do que tem que falar. Eu trabalho com audiovisual, a câmera, ela é imponente contra você. Então esquece. Então, na próxima, tomando um gelo, talvez eu solto. Igual eu tava conversando com... Um amigo me chamou, né? Um conhecido me chamou pra poder... Eu ajudar ele numa campanha, né? Falei, vambora e tal. Aí ele tava lá na casa do alemão, tava tomando gelo. Falei, vamos tomar um gelo aqui. Eu falei, vambora, pô. Tava tomando um gelo, trocando uma ideia e tal. Eu passei algumas ideias pra ele. Ele falou, pô, mano, gostei.
mas vamos marcar uma próxima vez sem cerveja? Eu falei, não, parceiro. Sem cerveja não rola. As melhores ideias, parceiro. As melhores ideias é no guardanapinho no bar que surge, pô. É verdade, A melhor ideia dos publicitários é no guardanapo, a caneta com o guardanapo no barzinho tomando chopp, pô. Aí você quer conversar comigo, ser um chopp? Aí não, É isso aí. Mas show de bola. Então, rapaziada, a gente tá... Rapaziada não, né? Público geral. A gente não tá falando só pra homens, né? É verdade. A gente tá aqui se despedindo desse programa de hoje com esse grande amigo William. Quero convidar você mais uma vez a curtir o nosso canal, seguir lá o nosso canal no YouTube, estar com a gente acompanhando, então ativar o sininho. Esse programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, como o Marcelinho bem disse. Estamos em horário experimental, vamos começar a fazer esse programa a partir dessa quarta-feira, todas meio-dia, não é isso? Meio-dia. Meio-dia, vamos lançar o programa às 12 horas, né? Meio-dia. E você nos siga siga o Entre Linhas, siga a nossa plataforma também, que é a Diverso, e siga a mim, Marcelo. Dudu, tu falou uma coisa que é de suma importância, fazer as pessoas seguir e comentar o Entre Linhas, mas para fechar com chave de ouro, alô empresário, é o horário de meio-dia, o horário que o pessoal tá almoçando, vai parar para assistir o nosso programa. O Entre Linhas está aberto para patrocínio. Vem que tem espaço. Fez igual o garotinho agora. Podcast do garotinho na hora do almoço. Na hora do almoço. Então é isso, rapaziada. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Até a próxima. Valeu, um abraço.